Aê, que beleza! Estamos ao vivo para nossa live diária. Lives sobre desenvolvimento pessoal, sobre estar mais presente no momento presente. E aí uma série de temas. A gente começou falando sobre princípios, tá? E teve uma grande repercussão o tema resiliência. Por isso hoje eu vou falar para vocês sobre resiliência. Vou continuar, nossa live sobre resiliência para você, tá? Então a resiliência, ela é uma coisa que está no âmbito da inteligência emocional. E a inteligência emocional é algo imprescindível para você conquistar metas, conquistar objetivos, para você se relacionar bem, para você fazer as coisas acontecerem. É necessário colocar emoções e imprescindível você saber administrar as suas emoções, né? E a resiliência, ela tem muito desse aspecto emocional, tá? Então hoje nós vamos abordar isso, tá? Dentro de um processo que nós vamos dividir em 4 partes. E hoje vai ser a parte do propósito, tá? E o propósito é algo que vai desenvolver ali um aspecto poderoso dentro do processo de resiliência. Pessoas que são mais resilientes, elas têm a plena conexão, a plena consciência dos seus propósitos. E através dessa consciência faz com que elas suportem mais a barra, né? Suportem mais um impacto ali, né? Então, como a live de hoje é sobre resiliência, né? A primeira coisa que a gente tem que pontuar é o que é a resiliência, né? O que é a resiliência para você? Então, um exercício muito legal para gerar consciência e desdobrar conceitos, né? Espargir conceitos, é você pegar uma folha de papel, pega aí então uma folha de papel e escreve, tá? Escreve o que é resiliência, qual a definição de resiliência para você. E você vai ver que o fato de você escrever vai abrir um pouco mais a compreensão do conceito, tá? Então a resiliência para mim, pode ser diferente da sua, mas a resiliência para mim é suportar pressão, é suportar processos que exigem mudanças. Então por isso que adaptação e mudança tem muito a ver com resiliência, tá? E tem um conceito da física que eu acho que é bem pertinente, que é sobre determinado processo de pressão, vamos dizer assim, né? Você muda de forma, como por exemplo a Torre Eiffel, né? Ela, sobre calor maior, ela tem uma dilatação de até 15 centímetros e ela tem essa resiliência, né? Essa flexibilidade. Então, esse conceito, né, ele é muito pertinente. Por quê? Se você tem resiliência, né, sobre pressão, talvez você possa ficar abalado, talvez possa ser uma agressão, talvez possa ser uma crítica, talvez possa ser alguma coisa que te desmereça, que te desvalorize, alguma coisa que você se sinta ameaçado, com medo. Então ali é um momento em que você precisa ser mais forte, tá? Então, quando esse momento ele faz você sair da zona de conforto, ali não está fluindo, ali tem uma situação de perigo, né? O seu cérebro ele começa a entrar numa situação de fuga ou de luta e você não consegue desenvolver ali todo o seu potencial, tá? Por quê? Porque você está ameaçado. Mas se você pegar essa ameaça e usar essa força a seu favor, isso pode ser extremamente benéfico, tá? Porque um dos conceitos, a gente está falando aqui sobre resiliência, é você ter o tato de saber o exato momento. Vou pegar o exemplo aqui de um arco e flecha, sabe? De você impulsionar aquela flecha. Se você puxar demais, a corda arrebenta. Se você puxar de menos, você não vai ter a potência máxima. Mas é você saber a exata medida que você vai usar para desenvolver o máximo potencial. E isso é resiliência, é você saber ali o momento, né, do máximo que você pode ir sem transgredir, sem machucar, né? E de certa forma isso tem a ver com limites.
porque é uma forma de você ir expandindo os seus limites e aumentando assim também a potência do seu resultado, né? Então eu quero saber para você, o que é resiliência? Resiliência hoje tá muito na moda, né? Principalmente esse ano de 2020, que entrou pandemia, que entrou coronavírus, e quem não sabe o que é ser resiliente, teve que aprender a ser resiliente, porque mudaram-se as coisas, né? Então a resiliência, ela começou a fazer parte da rotina das pessoas. As pessoas, algumas em home office, algumas com uma pressão de trabalho maior, outras com uma demanda muito menor. Então a resiliência, eu faço consultorias, né? E muitos dos meus alunos, quando a gente entra nesse processo de resiliência, eles sempre desejam ter uma vida mais leve, né? Porque tem uma vida muito carregada, com muitas funções, com muitas tarefas, com muitas atribuições. Então, poxa, é legal de se pensar nisso, entendeu? Não se sobrecarregar, tal, e através desse lazer, desse bem-estar, desse processo de contentamento, eu suportar uma pressão que pode ocorrer inesperadamente, né? Então, assim, o que você melhoraria em sua vida se tivesse mais resiliência? Tem aqui uma projeção para você. O que você melhoraria em sua vida se tivesse mais resiliência? Então, muitas podem ser as respostas, né? Uma coisa é você melhorar a sua saúde, você suportar mais o tranco, né? Por exemplo, você ter uma rotina de acordar cedo, fazer a sua meditação, tomar o seu café, tomar o seu banho, arrumar suas coisas, ler um livro, fazer exercício físico, começar o seu trabalho e ter ali, começar o seu trabalho mais cedo, né, do que o habitual, mas você já cuidou ali do seu corpo, já cuidou ali da sua higiene, já cuidou da sua alimentação, já cuidou do seu intelecto, já fez o seu curso digital, já fez a sua meditação. Olha que legal, isso também é ser resiliente, né? Outra coisa pode estar relacionado com o aspecto de relacionamento, né? Porque ser resiliente transcende também aquela nossa necessidade egóica de sempre ter razão ou de se isolar. Então é a autossuperação, conviver em grupos, isso faz com que a gente desenvolva mais resiliência, tá? E aí muitos aspectos mais, a gente poderia falar de resiliência no trabalho, né? Que é você ter ali um aspecto de não se abalar com as coisas e enfim, ter um foco, né? Ter uma disciplina, uma determinação para atingir resultados melhores. E agora outra pergunta, né? Falando em pergunta, eu sempre ensino muito as pessoas a desenvolverem essa habilidade de fazer pergunta. Porque quando você faz pergunta, você está no comando. Você coloca pressão. Então, que tal sempre que alguém fazer uma pergunta para você, você responder com uma outra pergunta? Caramba! Eu responder uma pergunta com uma outra pergunta, isso traz o poder para mim. Então experimente fazer isso. Perguntas inteligentes, tá? Perguntas poderosas. Procure começar as suas perguntas com o como. O como, ele é muito prático, né? Como ele desenvolve ali metodologia, ele desenvolve ação. Então procure começar as suas perguntas com a palavra como. Como eu faço isso? Como eu atinjo esse resultado? Como desenvolver tal coisa? Beleza? Maravilha, tá? O que você seria capaz de alcançar com resiliência? Será que você alcançaria os seus objetivos e metas com mais facilidade se você tivesse resiliência? Talvez você desenvolvesse ali uma promoção no seu trabalho, melhorando o seu cargo, subindo na hierarquia. Talvez você conseguisse desenvolver mais prosperidade em todas as áreas da vida, inclusive a financeira, se você fosse mais resiliente. Talvez você conseguiria
reprogramar as suas crenças através de uma comunicação mais positiva, mais assertiva, uma posição mais poderosa, talvez você poderia desenvolver tudo aquilo que você desejasse com a resiliência. A resiliência, para você ter uma ideia, ela foi catalogada como uma habilidade, tá, do profissional de futuro, que não é mais futuro, né? O profissional do futuro é o profissional do presente, é o profissional do aqui e do agora. Então, esse profissional, ele precisa ser resiliente, porque ele precisa enfrentar os percalços, né? As adversidades, os problemas, as dificuldades. Eu gosto muito do exemplo da água, né? A água, ela tem como propósito chegar no mar, se conectar a uma força maior do que ela. Ela sai lá da fonte, ou ela vem pela chuva, né? Mas geralmente ela vai transbordando, ela vai chegando nos rios, tem as nascentes, né? Aí ela vai chegando nos rios e nos rios ela vai evacuando até chegar no mar. E ela vai contornando as adversidades. É assim que nós devemos ser, leves, fluidos, né? Ter fluidez e contornar as adversidades. Contornar as adversidades. E sempre gerar contentamento em nossas vidas, ok? O que você acha que a resiliência, como você acha que a resiliência pode ser desenvolvida? Então agora a próxima pergunta é: como você acha que resiliência pode ser desenvolvida? Vamos a essa pergunta. Como? Ó, a pergunta do como, né? Será que através de um treinamento de consultoria, de mentoria aqui com o Mike Freta? Será que através de livros? Será que é através de meditação? Será que é através de documentários? Será que é através da convivência com outras pessoas resilientes? Porque sabemos que nós somos a média, né, das pessoas com quem a gente mais convive, tá? Então põe isso na sua cabeça. Se você é o melhor numa mesa de pôquer, isso é um ditado, tá? Se você é o melhor numa mesa de pôquer, você está na mesa errada, porque você não está aprendendo ali naquela mesa. Então você tem que conviver também com pessoas melhores do que você para você poder aprender. Não queira ser sempre o bam, o maioral, porque ali você não está mais aprendendo, você entra até numa zona de conforto. Então se cerque de pessoas que estejam num patamar acima do seu, né? Porque existe também uma média, tá? Chama-se um fenômeno dos vasos comunicantes, né? Quem tem mais doa para aquele que tem menos. Então, se você é o que mais tem energia e nada, não tem nenhum problema em doar, até porque quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Quanto mais a gente contribuir e instruir, mais a gente se desenvolve. Existe um retorno kármico disso, entendeu? Porém, você também precisa se desenvolver, você precisa ter uma conexão com pessoas maiores e com conhecimentos maiores, com uma sabedoria maior, né? Por isso que a leitura, quando a gente lê um livro, a gente está se conectando com aquele autor, é como se eu fosse amigo daquele autor. Estou lendo um livro por semana, toda semana eu estou lendo um livro diferente, então você vai desenvolvendo uma outra flexibilidade cognitiva, vai desenvolvendo um racional mais apurado, uma linha de raciocínio e de intelectualidade mais poderosa, um outro vocabulário, sem falar que você pega aquele conhecimento, porque é uma especialidade daquele autor, e absorve para a sua vida. Não só nisso, eu participo muito de networking, né? Participo muito de masterminds. Então você precisa participar desses grupos, entendeu? De pessoas que têm lá um conhecimento. Falando nisso, tá? Nós vamos migrar para o Clubhouse, tá? Se você ainda não tem convite, pede para mim que nós vamos começar a fazer essas aulas lá no Clubhouse. O Clubhouse é só áudio, não tem o vídeo, mas é uma sala aberta onde eu chamo pessoas para participar, você faz pergunta, você dá opinião, a gente entra com temas e fica debatendo, e fica discutindo e vai se aprofundando. Coisa riquíssima, de alto valor, de desenvolvimento, tá? De conhecimento, uma ferramenta poderosa para o seu desenvolvimento pessoal, beleza?
Bem, então nós vamos começar hoje falando sobre propósito. Lembra? A estrutura que eu vou desenvolver para você, para que a gente mate esse assunto da resiliência nessa primeira etapa, ela vai ter 4 partes, tá? Primeira parte, para desenvolver mais resiliência, vai ser através do propósito. Um propósito bem definido, um propósito bem consciente, que te dê clareza, que te dê lucidez, que te dê impacto. Então é importante você desenvolver isso na sua vida. Para tudo que você está fazendo e procura o seu propósito, procura especialistas que trabalham o desenvolvimento de forma muito assertiva do seu propósito, porque isso impacta a vida das pessoas ao seu redor e a sua. Um propósito bem definido. É isso que nós vamos falar sobre hoje, tá? Na aula de hoje. E na próxima aula nós vamos falar sobre assimilação. Quando você assimila esse conteúdo, você assimila essa matéria, essa incorporação, quando você faz pequenas pausas, quando você incorpora ali um processo de bem-estar, e aí você também vai desenvolver resiliência. Essa vai ser a aula de amanhã. Hoje vai ser a nossa aula de propósito para desenvolver mais resiliência. E a terceira aula vai ser o processo de desenvolver contentamento. Como que o contentamento vai gerar mais resiliência no seu cotidiano. E a quarta aula, como lidar com a pressão. Então, cada aula ela tem uma segmentação específica para o desenvolvimento da resiliência, tá? Então, tem uma frase que eu até vou compartilhar com você aqui na minha tela. Olha só essa frase aqui, ó. O propósito traz uma pessoa de satisfação nos bons tempos e a resiliência nos tempos mais difíceis. E isto é válido por uma vida toda. Então, o que quer dizer essa frase, né? Se você tem um propósito e você está num momento de abundância, aquilo é só alegria, só gratidão, né? Só felicidade. Mas se você passa por um momento difícil, a resiliência ela vai fazer você transcender esse momento. Tá? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, homens fortes fazem momentos fáceis. Momentos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem momentos difíceis. E momentos difíceis fazem homens fortes. O que eu quero dizer para você é que a resiliência ela vai fazer você ser um homem forte. Um homem forte que vai contribuir ao seu redor, vai desenvolver pessoas, vai contribuir com pessoas na sua empresa, na sua família, nos seus negócios, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. É importante que você tenha esse processo de desenvolvimento, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o propósito. Como que você acha que ter um propósito, né, pode te ajudar a ser mais resiliente? Como que, pergunta do como, lembra que a gente enfatizou fazer perguntas do como? Assim, como que o propósito pode lhe ajudar a desenvolver mais resiliência? Então vamos a um processo aqui, tá? Que é para desenvolver mais resiliência dentro do propósito, tá? Então, vou compartilhar com você mais uma vez aqui a tela, aqui. A resiliência, ela vai gerar um processo de admiração. Por você ter um propósito, por você ser uma pessoa resiliente, admiração por você mesmo, pela sua vida, pela sua luta, pela sua perseverança, pela sua determinação. Isso vai fazer com que você gere mais motivação. Essa motivação vai fazer com que você entre mais em ação, vai aumentar incrivelmente o seu poder de realização e isso vai gerar um processo de apreciação interna. Você vai se apreciar mais, você vai apreciar mais a vida, vai ter mais contentamento e isso vai fazer com que você tenha uma causa, né? Essa causa, tá? Ela é muito importante, essa causa, porque essa causa, ela é um movimento, né? O que é esse movimento? Esse movimento, e hoje cada vez mais as pessoas estão querendo participar de movimentos, ela é muito forte, porque quando a gente se
agrega uma causa, muitas vezes maior do que nós, aquilo faz com que a gente se torne mais forte também, tá? Então, essa causa é muito importante. Se você não tem uma causa, você pode se juntar a outras causas, né? Por isso que as causas fazem tanto sucesso. Uma causa, um movimento, ela precisa de um líder, né? E você pode ser esse líder dessa causa, né? E quando a gente desenvolve essa causa, a gente vai aumentar essa admiração que você tem, e aí você fecha esse ciclo, né? Admiração, motivação, apreciação e a causa, né? O movimento que você vai fazer para desenvolver esse processo, tá? De desenvolver todo esse processo aí de realização, de crescimento, de desenvoltura, tá? E aí tem a analogia da fogueira e da brasa, tá? A analogia da fogueira e da brasa. O discípulo, ele estava num grupo com o seu mestre, estava muito feliz e todos estavam muito fortes e muito intensos, e aí esse discípulo resolve sair do grupo, ele se afasta. E uma brasa, quando ela se afasta da fogueira, ela começa a se apagar. E todo mundo sentiu a falta daquele discípulo. O mestre foi para lá e mostrou isso de forma explícita, pegando uma brasa da fogueira, sem falar absolutamente nada, e deixou com que aquela brasa se apagasse, né? Imediatamente o discípulo percebeu aquilo, né? E fez com que aquela brasa, quando o mestre botou aquela brasa de novo na fogueira, o discípulo viu que a brasa se acendera novamente. E aí o discípulo, não, pode ficar tranquilo que amanhã mesmo eu estou de volta lá para o nosso grupo. Isso quer dizer o quê? É o movimento, é a causa, né? Quando você faz parte de uma causa, tem uma fogueira queimando intensamente. Então ela é muito poderosa, essa analogia da fogueira. Você tem que ser uma brasa dentro de uma fogueira que emana poder, calor, fogo, e desenvolve isso intensamente, tá? Intensamente. Então é muito importante que você tome uma decisão na sua vida, tá? E que comece a mudar todas as áreas que você deseja mudar, tá? Porque só depende de você essa mudança, só depende de você. Senão a sua vida vai continuar sendo o que sempre foi. E se você quer verdadeiramente uma mudança, você precisa desenvolver consciência, tá? Consciência é um instrumento poderoso de mudança, porque geralmente a consciência, se bem desenvolvida, ela gera em nós um certo medo de a gente perder algo. E esse medo faz a gente agir, faz a gente ir para cima, faz a gente conquistar as coisas. E sem falar que também a consciência, ela nos mostra os ganhos que podemos ter também ao conquistar determinado objetivo, tá? Então é importante essas duas coisas, o desenvolvimento da consciência para você alcançar os seus objetivos. Eu vou passar uma frase aqui do Daniel Amen, tá? O Daniel Amen, ele é um médico muito famoso nos Estados Unidos, e ele tem uma frase assim: as pessoas que... Eu vou até compartilhar com você aqui a frase dele, ó. As pessoas que expressam apreço regularmente são mais saudáveis, mais otimistas, progridem melhor em direção aos seus objetivos, têm uma maior sensação de bem-estar e são mais prestativa do que os outros. Daniel Amen. E geralmente, olha só, as pessoas que expressam apreço, né, apreciação, gratidão, regularmente são mais saudáveis. Gratidão, ela é um antídoto que vai combater todas as outras emoções negativas, e a neurociência tem estudado bastante isso, é comprovado cientificamente que qualquer emoção negativa possui toxicidade. E essa toxicidade, primeiro, ela vai causar sintomas de intoxicação, que pode ser pressão alta, pode ser enjoo, pode ser ânsia de vômito, pode ser tonteira, pode ser dor de barriga, pode ser dor de cabeça. Tudo isso significa que você está intoxicado com as emoções. E sendo uma droga, né, essa química negativa, ela, como qualquer outra droga, ela gera dependência. Você fica viciado nessa química ruim,
Às vezes pode ser raiva, às vezes pode ser inveja, às vezes pode ser ódio, pode ser ciúme, pode ser qualquer coisa negativa, né? Então a gratidão, e não só a gratidão, uma série de outras, né? A gente teve aqui o princípio do amor, o desenvolvimento de emoções positivas, e você, não são as circunstâncias, mas você é o único comandante das suas emoções. Tem pessoas que se vitimizam, não, mas porque está chovendo? Porque a gente está em crise. Porque a minha mulher é assim. Porque o meu chefe é assim. Porque o meu funcionário é assim. Porque o país está assado. Porque tem coronavírus. Isso é mimimi, mimimi, mimimi. Então, chega, que coisa ridícula. Você está o tempo todo reclamando, criticando, se colocando de vítima, de refém. E eu tenho uma frase, né, que diz assim: o pior papel que você pode se colocar é o papel de vítima. Saia. Se você perceber que você está entrando nesse papel de vítima, saia imediatamente, porque o pior papel mais nojento, o papel mais sem saída, o papel que você vai ser excomungado, que você vai ser pisado, é o papel de vítima. E as pessoas pensam o contrário, né? As pessoas pensam, tadinho de mim, coitadinho, vou me botar nesse papel de coitadinho. E isso reverbera uma situação de, cão mordido leva mais, cão batido leva mais porrada, né? Então é mais ou menos assim, não seja refém da vida, né? Transforma o limão numa limonada, tá? Isso tem a ver com resiliência, tá? E tem a ver com antifragilidade, que é o livro do Caleb, Nassim Taleb, tá? Então eu recomendo esse livro, que ele diz que quando você recebe alguma adversidade, você tem que aproveitar aquilo para ir mais forte, né? Tem aquela história mitológica de um personagem que tinha uma cabeça de cobra, sabe? Um pescoço com uma cabeça de cobra. E o cara cortava a cabeça dela, onde ele cortava nascia mais duas. Aí ele cortava mais um, nascia mais duas. E quanto mais ele cortava, mais se multiplicava a cabeça daquela fera, daquele monstro. E quanto mais ele atacava, mais forte ela ficava. Até que eles encontraram uma solução. Mas essa metáfora é boa, tá entendendo? De você se tornar mais forte com as adversidades. Porque quem tem essa sacada consegue crescer muito, principalmente agora na crise. Lembra que crise, ela é oportunidade. Onde tem crise, tem oportunidade e tem risco, né? À toa que crise, em caracteres chineses, né, quer dizer oportunidade mais risco, né? Tem oportunidade ali. E a gente vê que muitas pessoas que estão muito antenadas, que estão conscientes das necessidades e promovem alguma coisa para satisfazer as necessidades das pessoas, são as pessoas que conseguem explodir, tá? Então é isso que eu quero que você faça. Lembra que a gente falou sobre a nossa live da sabedoria? Se você não assistiu, volta lá e procura essa live sobre sabedoria, né? A sabedoria é a semente. Você tem que plantar essa semente no solo fértil, tá? E quando você cultiva essa semente com água, com adubo, vê se ela está com sol, tal, aquilo vai gerando prosperidade. E quando essa semente desenvolve frutos, né, uma árvore que frutifica, você desenvolve ali riqueza, capaz de conseguir exponenciar isso, tá? Então é bem interessante isso. Gente, deu o nosso tempo, nós temos meia horinha de bate-papo apenas. Hoje nós falamos um pouquinho sobre resiliência e propósito. Se você quiser saber mais sobre propósito, me manda um direct, me manda um WhatsApp, me manda uma mensagem. De alguma forma você vai conseguir se conectar comigo para a gente desenvolver o seu propósito. Ele tem que ter, na estruturação do seu propósito, ele tem que ter os seus valores, que é como você quer se sentir na vida. Ele tem que ter os seus pontos fortes, que são aquelas habilidades que você tem, que ninguém tem como você e que te ajudam muito a fazer você chegar lá no seu objetivo. E tem que ter sua meta maior, que é algo que você quer realizar não agora, mas também agora. Mas principalmente uma previsão de 10 até 20 anos. Imagina
O ser humano não consegue fazer uma previsão de um ano. Imagina a gente tem dificuldade de fazer metas para um ano, né? Imagina a gente fazer um trabalho com uma visão para daqui 10 anos. E você trabalhar todos os dias um pouquinho para ir chegando cada vez mais perto dessa visão, dessa declaração que você quer desenvolver. Gosto muito de declaração. Ela tem um fator muito mais poderoso do que a afirmação. A afirmação, o cérebro não absorve 100% porque, apesar de você estar no processo, aquilo ainda não é realidade. A declaração, ela já tem uma premissa de futuro. Tá entendendo? Eu ainda não realizei, mas eu quero realizar. Então eu estou declarando que eu vou ser assim daqui 10 anos, tá? E a outra coisa para finalizar, muito importante, é use a comunicação ao seu favor. Não se sabote. Use o poder de identidade, use o poder de propósito, use positivamente, de forma inabalável, a força da linguagem, a força das palavras, gerando emoção, gerando impacto, para que aquilo vibre no seu corpo e você vá para action, vá para cima com positividade, com entusiasmo, com otimismo, com uma outra vibe, entendeu? A vibe é muito importante, a energia que você resplandece ao falar, ao olhar, ao ouvir, ao agir, ao se comportar, é muito forte, é muito poderoso. Então a nossa aula de hoje foi sobre propósito e como propósito bem definido, propósito bem consciente, um propósito que tenha ali um processo onde você vai ter os seus valores, vai ter os seus superpoderes, e todos nós temos superpoderes, tá? É questão de trazer por consciente. Então, nas nossas sessões, eu faço com que você tenha consciência dos seus superpoderes e faço com que você comece a usá-los, porque às vezes eles estão lá no limbo. A gente não só precisa trazer eles aqui para o momento presente, para o momento atual e conscientemente começar a usá-los, porque eles vão fazer você crescer, explodir, se desenvolver, tá? E a outra é uma visão de longo prazo, tudo isso junto e de uma forma muito ordenada, organizada, estruturada, faz com que você tenha visão e que tenha realização, poder de foco, né, no seu cotidiano. Gente, hoje é isso, amanhã tem mais, essa live vai ficar disponível para você. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro.